A convidada de hoje é mãe de 3 crianças, é nutricionista e empreendedora há 13 anos na Oficinal. E ela é também formada em medicina Ayurveda. A gente se conheceu pela maternidade, né? Os nossos pequenos estudam juntos e são grandes amigos. E a gente se conectou porque, assim como eu, ela também acredita que a saúde, né, e o autoconhecimento é conexão com a natureza e a base para uma vida mais feliz e mais próspera. Então, bora lá conhecer essa convidada tão especial e que eu admiro tanto. Seja bem-vinda, Estela. Muito obrigada, um prazer estar aqui, uma honra. Gratidão. Eu tô muito feliz de abrir esse podcast com você, né? Me sinto assim à vontade. A gente acabou de fazer uma meditação aqui, né? Que eu sou, né? Como eu falei para vocês, um pouco ansiosa. Mas eu queria saber de você, né? Como a gente vai falar com as mães, a gente está fazendo um especial também do Dia das Mães para esse mês de maio. Eu tenho um grupo de mães no WhatsApp e eu levantei uma enquete, né? Quais perguntas elas queriam mais saber sobre a maternidade, o empreendedorismo. E a que foi mais votada lá foi como conciliar a maternidade e o empreendedorismo. Então, eu quero saber um pouquinho de você, como que você faz isso. Então, fiquei pensando, né? O que eu ia falar para a Ana, né? Sobre maternidade e empreendedorismo. Eu sinto que, para mim, então, assim, minha vida serve para mim, mas se servir de exemplo e de inspiração. Claro. Mas, para mim, a maternidade e o empreendedorismo não existe uma separação. Porque, se a gente olhar, a gente começa a empreender mesmo. Eu fiquei olhando, quando que eu comecei a empreender? Faz 13 anos que eu estou na Oficinal. Mas eu acho que eu comecei a empreender na minha própria vida, quando eu fui buscar autoconhecimento. Com 8 anos, eu estava fazendo oficina de arte Lua Nova para aprender a expressar minhas emoções. Isso é empreendimento, empreender na minha vida, né? E quando a gente olha para a maternidade, entendendo que ela faz parte da vida de algumas mães, de algumas mulheres, não necessariamente de todas, o empreendedorismo e essa fase, elas andam juntas. Por exemplo, para mim, eu era bem workaholic antes de ter a Tainá, que foi minha primeira filha. Eu entrava às 7 da manhã, adorava o silêncio da Oficinal, onde não tinha ninguém, e saía às 9 da noite, né? E quando a Tatá veio, e essa demanda veio, e esse movimento, ele trouxe um contorno. Ele trouxe um quebrar as arestas. Ele trouxe um jogo de cintura. E ele trouxe um ângulo que eu não veria se eu ficasse nesse ritmo que eu estava das 7 às 9. Ele me fez ter realmente um olhar para o negócio mais inovador. Até porque com as crianças, a gente tem que ser muito criativo. Eles colocam a gente na parede e, então, como conciliar a maternidade com o empreendedorismo, eu acredito que é assim, se entregando para as experiências. Não existe uma separação. A vida é isso que acontece ao mesmo tempo, né? A sua vida pessoal com a vida profissional é um pouco de você, né? Mas, claro, eu sou uma pessoa pragmática. Eu tenho uma agenda organizada. Eu faço toda noite, eu organizo a minha manhã na noite anterior. Então, eu sinto que cabe aí uma gestão também do tempo, né? Gestão do tempo da maternidade, né? Da maternidade, do tempo para si também, né? Porque eu percebi, isso eu aprendi com o yoga antes de ter filho. 1h30 no meu yoga, meu dia tinha mais horas do que se eu não estivesse fazendo o yoga. Então, aquela hora que a gente acha que perde com as crianças, é essa hora que você está desenvolvendo um olhar mais criativo. Porque eu trabalho muito com gestão de pessoas, eu fiz a facilitação antroposófica, então eu trabalho com lideranças e cocriação. O tempo todo, eu não sou autora de nada, eu tenho uma equipe maravilhosa lá na empresa, e eles são cocriadores, né? Só que quando a gente lida com pessoas, a gente está lidando com universos, muitas vezes, infantis. Então, quando você está aprendendo a lidar com seu filho, você está aprendendo a lidar ali também num momento que, às vezes, você precisa ser, né, facilitador, entender a dinâmica interna de cada um.
É, porque tem hora que a criança interior de cada um grita, né? Exatamente. Tem hora não, muitas vezes. E aí é a hora que eu sinto que a maternidade agregou muito no meu empreendedorismo. É engraçado você falar, porque antes também de eu ser mãe, eu já era empreendedora, né? E eu também era workaholic. Então, assim, eu tinha hora para entrar e não tinha hora para sair. E eu achei muito bom quando meu filho veio, porque eu consegui olhar um pouquinho para mim também e começar a estabelecer o horário de trabalho, o horário de cuidar da casa, né? Porque quando a criança vem, tem aquelas questões de aleitamento, né? No meu caso, eu dei livre demanda, então não tive uma gestão do tempo enquanto a isso, mas a questão dele comer, de dormir, tomar banho, então me trouxe um pouco dessa questão da rotina, né? Senão, de repente, poderia ter tido um burnout, alguma coisa nesse sentido, né? Com certeza, com certeza. E o que você falou também sobre criatividade, gente, a gente tem que ter criatividade para fazer a criança comer, né? A gente às vezes tem que ter hora para levar a criança na escola, os meninos estudam de manhã. Mas eu ficava imaginando, gente, se tiver que levar depois do almoço, como que eu vou fazer, né, para ele comer em X tempo? Nossa, a gente tem que inventar história, criar, e aí a gente aí traz essa habilidade criativa, né, que a gente tem que usar no empreendedorismo, né? E cada criança é um universo. Então, você cria uma habilidade para lidar com cada universo, né? No meu caso, não sei se por ser nutricionista, a questão da alimentação não foi Eu sou um pouco assim... Gente, eu sou faminta. Na hora que eu tô com fome, eu sento e como. Então, eu só falo assim, eu monto o pratinho e falo 4 cores no prato, no mínimo. E vou explicando, e aí sento e como, eles que me acompanhem. E aí foi uma coisa que foi acontecendo, a questão da alimentação. Mas existem nuances que tem hora que você realmente tem que dar um passo para trás, saber entender aquele ser, pedir um tempo. E graças a Deus eu tenho esse privilégio de ser a gestora do meu tempo, então eu... aviso, eu vou atrasar, preciso levar um filho num lugar, um está doente. Então, eu sinto que isso também é um privilégio e também é uma organização, né? Ter uma rede de apoio é fundamental. Uma outra coisa é pedir ajuda. Pedir ajuda. Eu peço muita ajuda. Para minha mãe, ela é bem ativa ainda, então, mas eu conto bastante com ela. Meu marido é muito presente, apesar de hoje ele tem viajado bastante, trabalhado fora, mas ele é um pai muito presente. Com a própria escola, com amigas, com vizinhas, com a empresa. Tem dias que eu falo para o moço da empresa, eu falo, você pode buscar meu filho e trazer aqui para mim, que enquanto eu estou terminando essa reunião? Então, isso é se virar nos 30, é pedir ajuda. E eu falo isso, assim, lá na Oficinal, temos 90% dos colaboradores são mulheres. E desses 90%, 60% são mães. 60% são mães. Eu olho com muito carinho para a mãe. E volta e meia tem um filho lá, sabe? Eu relaxo nisso, porque eu entendo. A gente é empática, né? Só uma mãe que entende outra mãe, né? Eu tenho um sonho lá na Oficinal. Eu gostaria de criar ali um espaço para acolher os filhos, porque eu vejo que muitas mães têm dificuldade, eu também, tenho dificuldade de encontrar um lugar no contraturno da escola, né? E que seja saudável para a criança, assim, né? Um ambiente saudável, próximo da mãe. Eu tenho ainda esse projeto, já conversei com a Ana Márcia da Vivenda, quem sabe? Ai, que bom. Eu também acho assim que a criança a gente tem que aproximar mais, né? Até antes eu falo que o autoconhecimento ele me trouxe muito equilíbrio, porque antes eu me cobrava assim uma postura na empresa, né? Porque eu lido, produtora, ela é B2B, então eu lido com outras empresas. Então eu me cobrava uma postura que a pandemia quebrou isso, porque a gente começou a fazer reuniões online com o filho em casa, e isso era para o mundo todo. Então, para mim, foi mais leve nesse sentido. E depois eu falei, não, gente, eu tenho que parar de me cobrar. Essa é a minha vida, essa é a minha realidade. Então, se tal empresa se incomoda ele, sinto muito, a minha vida é essa. Então, ele que procure alguém que de repente, não tenha filhos ou que tenha uma vida separada, porque eu resolvi realmente juntar a minha maternidade, a minha vida pessoal e a profissional e fazer de mim uma pessoa só. Foi bem mais leve. Eu acho que aí eu consegui tirar realmente as máscaras e assumir quem eu sou.
né? Assumi meus lados de publicitária, meus lados multipotencial de publicitária, aromaterapeuta, mentora e terapeuta. Estou me assumindo agora, porque antes eu tinha esses lados mais abafados, porque eu achava que eu tinha que ser uma coisa só. Eu nunca parei de trabalhar, mesmo recém-parida, né? Mas eu nunca afastei dos meus filhos. Então, com 15 dias, o Cauê estava numa seleção de colaboradores novos comigo. E ele era ali, ele era comigo, entendeu? E assim, minha mãe morava perto, eu levava uma funcionária para ficar no apartamento dela, de 2 em 2 horas. A hora que ele acordava, tá precisando de mamar, eu subia, dava mamar, dava um carinho e descia para voltar a trabalhar. Eu não cheguei a parar, mas eu sempre estive próxima dos meus filhos. Isso, eu acredito, foi um privilégio, mas também é algo a ser construído. A mãe precisa falar. O adulto, ele expressa a sua necessidade. E a gente precisa dar coragem para as mães falarem. Para as mães falarem o que elas precisam. Porque uma amiga psicóloga falou isso. Quem não expressa a sua necessidade é a criança, que fica esperando. A criança, ela fica esperando ser vista. O adulto não, o adulto se banca. Eu estou precisando, eu preciso disso. E eu tenho certeza que no mundo que nós estamos hoje, poucas empresas serão inflexíveis com a mãe. Com certeza. Eu acho que, assim, a gente tem que dar mais voz às mulheres. E eu quero que com esse podcast também fazer isso, né? Trazer elas para a realidade. Porque hoje o mundo mudou. E eu acho que a nossa geração está trazendo essa mudança, né? Porque se for pensar em algumas mães, vós atrás, elas não trabalhavam, né? As gerações atrás da gente. Então, acho que a gente está começando uma geração nova que está trazendo esse espaço da mulher para empreender. Porque eu sei como é difícil, assim, muitas vezes tem essa sobrecarga de empreender, de ser dona de casa, de ser esposa, de ser filha, e tempo para si, né? Tem muitos papéis que a gente tem que equilibrar. E nisso, eu te vejo, assim, bem, assim, tranquila quanto a isso. Agora, conta pra gente como é que você faz para lidar com essas emoções, esse tanto de papéis, assim, e ser tão tranquila e calma igual você é. Não sou tranquila e calma. Muitas pessoas falam que eu passo essa imagem, mas que bom! Mas eu não me acho tranquila e calma. Eu sou uma pessoa enérgica, cheia de energia, mas eu direciono a minha energia, primeiro para aquilo que me faz bem mesmo, para aquilo que me nutre. E quem me ensinou isso foi meu terceiro filho. Porque se eu não tivesse resgatado o esporte na minha vida, talvez eu eu teria, assim, sei lá, crise de pânico. Graças a Deus não tive, mas assim, eu direcionei, sempre fui do yoga. Desde 2006 eu pratico yoga, fiz a formação em 2011, né? Então, o yoga me trouxe essa observação. Observa onde você está, o que é importante, o que não é para a sua vida. Inclusive, estou olhando aqui a Vivenda que está me ligando. Tá, mas assim, agora mesmo a gente atende. O que o yoga é? O que o yoga observa o que é importante, onde você está? Onde você está? Eu tô aqui. Isso é o que o yoga trouxe. Eu não considero o yoga uma atividade física. Eu considero o yoga um momento de reconexão e de votos, renovar os votos com a conexão comigo mesma. Então, eu aprendi o yoga lá na minha faculdade. E, depois do meu terceiro filho, eu resgatei o esporte, porque é onde eu direciono a minha energia. Então, o meu dia começa depois do meu esporte. Você prioriza você, né? Eu priorizo eu. Assim, claro que um filho doente, uma vez por mês eu faço uma reunião com todos os colaboradores nesse horário. Aí eu tenho que ter um horário mais flexível. Eu abro exceções. Mas eu resgatei o que é importante para mim, o que me nutre, né? E aí, depois, isso é uma coisa que me deu um fôlego, né? E aí, foi o que eu falei. Minhas horas na empresa não precisam ser extensas. Elas podem ser mais assertivas. Elas foram mais... E eu envolvo muito as crianças nisso. De terça-feira, por exemplo, é um dia que eu levo e busco muito, em muitas aulinhas. Mas na minha mesa está lá fazendo lição,
Eles entendem que é uma reunião, entendem que quer fazer um silêncio. A Tainá, nas férias, ficou colando etiqueta, entendeu? Então, eu já vou envolvendo eles nesse universo. É uma forma da gente estar junto. Sim. Então, ao mesmo tempo que tem que ter essa organização do tempo, tudo pode ser... A vida é isso. A vida são todos os papéis, né? Então, eu sinto que é isso. Foi um resgate mesmo. Ai, que bom. Adorei te trazer aqui hoje, né? Inaugurar esse podcast com você. E eu te convido para vir outras vezes, que eu acho até uma dor das mães a questão da alimentação saudável, né? Uhum. E como eu já te falei, eu quero passar um período na sua casa para você me ajudar a fazer aquelas comidas saudáveis e deliciosas que eu quero colocar na alimentação natural na minha vida, né? Então, você pode voltar aqui e trazer esse assunto que eu acho que vai ser muito válido para muitas mães. E, gente, eu como mãe, se a escola me ligasse, vou te falar, eu ia sair assim, o que será? Então, a gente entende, né? A gente tem que ter essa questão da empatia também. E eu te agradeço por ter vindo aqui hoje. Eu que agradeço. Não, pode ficar tranquila ali, agora mesmo eu atendo. Eu agradeço a oportunidade. A nutrição é uma paixão na minha vida, é a minha formação, mas realmente é onde eu aplico na minha casa, comigo mesmo. Foi um resgate. E cozinhar tem sido também um pouco de arte que eu ponho na minha vida, que eu sinto que eu falo assim, eu estou sentindo falta de arte na minha vida. Então, cozinhar tem sido um pouco dessa veia, mas eu quero aprender ainda um instrumento. Eu sou uma pessoa muito curiosa, eu sou muito geminiana. Então, eu estou muito aberta à vida, assim, então não me sinto tão zen assim. Sou com muita sede de aprender. E uma outra coisa que eu quero deixar, assim, eu acho que terapia é muito importante para todo mundo. Né? A gente realmente ter um espelho ali, um bom terapeuta que faça você se ver com outros olhos. Né? Então, deixa, ninguém é super. Não estou aqui realmente para bancar a super, pedir ajuda, reconhecer seus erros, levantar, chacoalhar a poeira, dar a volta por cima, pedir desculpa, rever o tempo todo, né? Assim, eu acho que quanto mais a gente acolher a nossa humanidade, mais assim feliz nós vamos ser, e isso é um bom exemplo para os nossos filhos. E ter rede de apoio também entre mães, né, enquanto comunidade. É isso que eu fiz quando eu criei o grupo, porque a maternidade é solitária e o empreendedorismo também é. Então, assim, igual eu falo que uma mãe entende a outra, eu acho que se a gente se conectar, a gente consegue ajudar um pouquinho a dor do outro, né, e fica mais leve esse fardo, né? Com certeza. Eu sinto que o mundo está nesse movimento. Ah, que bom. Parabéns obrigada. Pelo seu trabalho. Imagina, também, obrigada.